Hoje eu venho aqui te trazer uma mensagem que está no livro de Gênesis, no capítulo 22. Se você tiver uma Bíblia aí ao alcance, mais fácil, você pode acompanhar, né? No capítulo 22, diz que Deus chega para Abraão e ele pede a Abraão que ele sacrifique seu filho lá na terra de Moriá, no monte onde Deus mostraria para Abraão. E Abraão, ele se prontifica, ele fala: Eis-me aqui, Senhor, né? E difícil, né, a gente entender esse pedido, né? E a grande fé de Abraão. A gente tem que voltar um pouco mais atrás para poder entender essa fé, essa história, né? Lá no capítulo 12, lá atrás, no começo, Deus chega para Abraão e ele fala para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, da casa dos seus pais, e vai para uma terra onde eu te mostrarei, né? Deus não fala onde era, Deus apenas fala para Abraão sair, né? E ir para esse lugar. Abraão sai, né? Com a promessa que Deus faz que todos que abençoarem, eu te abençoarei, todos que te amaldiçoarem, eu também amaldiçoarei, e por meio de você, Abraão, vai virar uma grande nação, eu vou formar uma grande nação. Deus chega com esse propósito de criar um povo, uma nação, que o adore, porque nesse momento, né, nesse tempo da humanidade, havia muito pecado, havia muita idolatria, muita maldade, e Deus queria criar um povo que fosse seu povo, né, que o adorasse somente a Deus. Então Deus chega para Abraão e faz essa promessa, né? Então Abraão, né, eu creio que assim, diz que Tera era pai de Abraão. Tera, ele teve três filhos. Ele teve Naor, Arã e Abrão, né? A Bíblia fala que Arã morreu lá em Ur dos Caldeus, na Babilônia, né, que é a antiga Mesopotâmia, onde eles viviam. Acredito eu que Deus fez o mesmo chamado para Arã, irmão de Abrão. E Arã, ele não deve ter atendido ao pedido de Deus e ele não sai, né, daquele lugar muito muito violento, né, que eles adoravam muitos deuses. Então Arã morre ali em Ur dos Caldeus, né? Então a Bíblia diz que Tera também sai de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, né? Mas ele leva Abrão, ele leva Sara, que era a mulher de Abrão, ele leva Ló, que era filho de Arã, que morreu, né? Do seu outro filho. Só que a Bíblia diz que Tera, ele morre em Padã Arã, né? Ele para no meio do caminho também, e ele não vai para a terra de Canaã. Acredito que Deus também teve o chamado para Tera e Tera não atendeu também ao chamado de Deus. Então Deus vem para Abraão e faz esse chamado, né? E Abraão, eis-me aqui, Senhor. Abraão aceita, né, o pedido de Deus. Só que Deus fala assim: sai do meio da tua parentela, da casa dos seus pais, né, e vai para a terra que eu te mostrarei. Acredito que teve muito problema para Abraão convencer sua mulher. Ele era muito rico, ele tinha muitos animais, muitos escravos, muitos servos que trabalhavam para ele. Foi muito difícil. Como é que você vai para um lugar, né? Se perguntar para mim e para você hoje, vamos ali comigo? Você vai perguntar a primeira coisa o quê? Aonde? Então Abraão ele sai
Só que tem um problema, Deus mandou deixar e ele acaba levando Ló. Mas a gente para pensar, por que ele levou Ló? Deus fala para Abraão que através da sua descendência ele faria uma grande nação. Só que Sara era estéril, ela não podia ter filhos. Ela tinha 65 anos, Abraão, quando saiu também de lá, tinha 75 anos. Então eles não tinham filhos. Então Sara e Abraão pode ter pensado, né? Claro que ele acreditava, ele creu em Deus, mas ele falava assim, se vai ter uma grande nação através de mim, pode ser pelo meu sobrinho Ló, né? Então vou levar Ló junto. É, né? A Bíblia fala que Sara era irmã de Abraão, mas só por parte de pai. Aí vem a pergunta hoje, né? Muita gente fala, mas pode casar o irmão com a irmã, né? Na Bíblia pode? Não é que pode, não pode. Na Bíblia também não podia. Mas eles tinham isso na cabeça que era certo, correto, né? Eles achavam certo e tinha um problema, né? Ele casou com a irmã dele por parte de pai, só que não podia ter filhos, né? Hoje em dia, se você casar com sua irmã, você pode ter filhos, né? Tem essa dificuldade. Lá também não é diferente. Então a Bíblia não esconde o erro dos grandes homens do passado, né? Então não podia também. Por isso que Sara, ela não podia ter filhos. Ela era estéril, não podia ter filhos. Então eles pegam e levam Ló, né? Só que quando eles chegam lá em Canaã, né? Começa a dar problema. Eles caminharam mais de 2.000 quilômetros pelo deserto, muita dificuldade, imagino eu, né? E quando chega lá, começa a dar briga. Por quê? Ló tinha muitos trabalhadores, muitos servos, né? Muitos empregados que cuidavam dos gado. E Abraão também tinha muitos gado, muitos servos. E então os trabalhadores de Ló começaram a brigar com os trabalhadores de Abraão. E ali viviam os cananeus, né? Então Abraão chega para Ló e fala, ô Ló, nós somos parentes chegados, não é bom que a gente fique brigando, né? Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda e vice-versa. E eles se separam, né? Ló vai para Sodoma, para Gomorra, que antes de ser destruída a cidade, era um lugar bonito, bom, verde, com muito pasto, né? E diz que é por isso que Cristo fala lá, né, em Mateus, que aqueles mestres da lei e os fariseus, eles eram sepulcros caiados. Por fora era bonitinho, mas por dentro era podridão. Então, Sodoma e Gomorra era assim. Era bonitinho por fora, mas por dentro também tinha muito pecado, muita maldade, muita idolatria. Por isso que mais à frente, né, é destruída a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas Ló, graças à obediência de Abraão a Deus, Ló também depois, né, vai ser poupado, porque Deus lembra de Abraão. Voltando, quando Ló vai embora, vem uma pergunta aqui para nós também, né? Qual que é o seu Ló? Que você não quer deixar para trás, que você insiste em carregar e levar junto com você, né? Dá uma olhada aí, né? A palavra vem falando. Deixa o seu Ló para trás, para não te dar problemas. Que dó do Ló, né? Eu vou levar o Ló comigo. Vai te dar problema depois. Se Deus mandou deixar, deixa Ló para trás, né? Então Deus vai, né? Mas é outra pergunta importante também, né? Que a gente tem que fazer. Deus não é o Deus que constituiu a família? E por que que manda Abraão sair do meio do povo dele? A gente entende aqui, né, que Deus manda Abraão sair do meio do povo, por quê? Porque Deus não gosta de gente que começa as coisas e não termina, que para no meio do caminho.
Deus gosta quando você se propõe a fazer algo e você vai até o fim. E foi isso que ele quis dizer para Abraão, né? Eu não estou falando para você abandonar sua família e ir embora, jamais. Mas se, como lá na família de Abraão, era um povo que começava as coisas e não terminava, e o plano de Deus tinha que se cumprir, né? Deus manda ele abandonar e ir embora, para não dar problema. Porque o melhor Deus tinha para Abraão, e se ele ficasse naquele lugar parado, ele só ia ficar daquele jeito e morrer também, né? Acredito eu. Então, ele se separa. Ló vai para Sodoma e depois ele, né, lá Sodoma, para a cidade de Zoar, e Abraão continua seu caminho. Só que aí Deus vem para Abraão e fala: Abraão, não se preocupa não. Não se preocupa, que como eu prometi, né, será por meio de você eu vou formar uma grande nação. E Abraão, amém, né? Só que Abraão fala para Deus também: ah, que bom que o Senhor abençoasse o meu servo Eliezer, né? O meu servo Eliezer, né? Que fosse abençoado pelo Senhor. E Deus fala: não, Abraão, vai ser pelo seu próprio filho, não é pelo seu servo Eliezer. Então Abraão crê em Deus. Ele olha, Deus manda ele olhar as estrelas e fala: quantas estrelas, Abraão, se for possível, assim será a sua descendência, Abraão, né? Então Abraão continua a caminhada, crendo, confiando em Deus, né? Ele obedece à vontade de Deus. Só que mais à frente, a Sara chega para Abraão e fala: Abraão, esse negócio de Deus aí tá esquisito, hein? Tá estranho. Vamos fazer o seguinte: Deus deve estar com um problema, Abraão. Acho que ele esqueceu que eu não posso ter filhos, né? Então, deita com a minha escrava egípcia, Agar. Eita, meu Deus do céu. É Abraão, né? Ele dá uma olhada para Sara, lá com uns 70, 80 anos. Ele deve olhar para Agar com uns 25, 30. E Abraão fala: eu vou ajudar você sim, eu vou cumprir sim, eu vou me esforçar. Vai ser muito difícil, né, para mim ter uma relação com a sua escrava. Eu olhava ela novinha, com 20 e poucos anos, 30, e Sara com 70, 80, né? Muito difícil, né, para o homem fazer isso. E Abraão se deita com Agar, né? Mais um problema para Abraão e Sara, né? Então, a Agar fica grávida e nasce Ismael. De Ismael veio os ismaelitas, que hoje, né, até hoje, né, Deus abençoa Ismael também. Ah, mas eles erraram, pecaram? Pecaram, com certeza. Foi errado, né? Mas às vezes, muitas das vezes, de um erro seu que você cometeu e seu arrependimento, Deus, de um erro, ele pode fazer com que alguma coisa boa possa tirar daquilo, né? Não estou falando para você viver em pecado, mas eles erraram. E o plano de Deus não pode parar. E Abraão amava o seu filho Ismael. Então Deus abençoa Ismael, né? Ismael, ele, se for ver, né, Ismael, ele cria Deus abençoa, ele forma uma grande nação no deserto, que são os ismaelitas, que são os muçulmanos de hoje, né? Os palestinos, né? Daquela área lá de Israel, da Palestina. Então, e vive muito em briga, né? Até hoje em guerra. Isso foi um erro de Abraão, né? Tá aí um erro de Abraão e Sara, que hoje tem muito problema ainda, religioso, político. Então, mais à frente, né, Deus vem e aparece novamente para Abraão e para Sara e fala assim, que através de Sara, né, do filho de Sara, que se chamaria Isaac, é que viria a grande nação, né? A promessa, né? Então, quando Sara está com 90 anos, ela engravida
Abraão com 100 anos, Deus faz um milagre nos dois, ela era estéril com 90 anos, Abraão com 100 anos de idade já, né? Difícil, né? Já está tudo... já não funciona muitas coisas, né, com essa idade. Então, nasce Isaac, o filho da promessa. Graças a Deus, Deus cumpre a promessa depois de 25 anos de espera. É por isso que eu falo para você, nunca desista. Se Deus tem um plano na sua vida, tem uma promessa, continue crendo, confiando, orando, pedindo a Deus que, como Abraão e Sara, 25 anos não desistiram e Deus cumpre a promessa. Nasce Isaac, o filho da promessa. Só que mais à frente, pode ser num dia de um aniversário, de uma festa da colheita, alguma coisa, né? Da lua, acontece o que? Ismael faz uma brincadeira sem graça com Isaac. E Sara vê isso, né? Aí dá merda de novo, dá problema. Aí Sara fala assim, manda esse seu filho embora, que ele não vai ser dividido os bens, né? De Isaac com Ismael. Manda esse moleque embora, ele é filho dessa escrava. Então, quando Agar tinha engravidado lá atrás, antes de Ismael nascer, né? Sara, que deu a oportunidade para Abraão, né? Pegar Agar, ela depois fala assim, né? Quando Agar começa a desprezar ela, ela fala assim, que Deus julgue quem está errada, se sou eu ou é você, Abraão. Eu mesma te dei ela nos seus braços. Olha a pergunta, né? Ela mesma já responde quem fez errado, né? Mas aí tá. Ismael faz uma brincadeira sem graça com Isaac. Sara manda embora. E Abraão diz, Deus fala para Abraão, pode mandar, Abraão. Pode mandar que eu vou cuidar. Eu vou cuidar de Ismael. Ele vai ser pai de 12 príncipes, vai ser grande, né? Então Abraão manda Isaac embora. Ismael embora. Ismael e Agar, a escrava. Só que engraçado, a Bíblia fala que Abraão era tão rico, mas tão rico, e quando ele despede Ismael e a sua mãe, ele dá um saquinho de pão e um odre com água. Ele tinha muitos camelos, ele tinha muito dinheiro, muita riqueza. Abraão era muito rico. E ele despede o seu filho com um saquinho de pão e um odre com água e manda que ele vá embora para o deserto. Engraçado, né? Por que será que ele fez isso? Eu imagino que ele fez assim para que quando chegasse num certo ponto que acabasse o pão e a água, ele retornasse para o seu pai, né? Mas ele vai para o deserto com sua mãe e no meio do caminho acaba a água, acaba o pão. Então Agar coloca ele embaixo de uma árvore e vai para longe. Ela não quer ver seu filho morrer. Ela não quer morrer de sede e fome e seu filho vê isso. Mas Abraão ensinou uma coisa muito bonita para Ismael, a oração. Quando Ismael fica sozinho lá debaixo daquela árvore, ele chora e ora a Deus. E o anjo vem para Agar e fala, Agar, por que você está chorando também, Agar? Por que você está preocupada? Deus ouviu o choro do menino. E Deus ali abre os olhos de Agar e tinha um poço ali na frente dela. Então, e Deus fala, o anjo fala para ela que Deus ia abençoar muito Ismael, né? Então ele segue. E como eu disse, Ismael cresce, vira um grande guerreiro, um grande caçador no deserto. Ele cresceu no deserto, né? Ele cresceu em meio ao deserto. Se você está passando por uma dificuldade, pode ser nesse meio desse deserto, dessa dificuldade, que Deus vai te engrandecer, né? Não desista, creia em Deus. O poder da oração, né? Busque a Deus. Então, Ismael foi embora e Abraão continua. Mais à frente, né? Chegamos então no capítulo 22. Deus chega para Abraão. Abraão! Ele fala, eis-me aqui, meu pai.
Eis-me aqui, meu Deus. Pega o teu filho Isaque, o teu único filho, e sacrifique ele lá na terra de Moriá, no monte que eu te mostrarei. Olha só. Então, Abraão fala amém. Podia ter questionado, falado, poxa vida, Ló ficou para trás, Ismael já foi embora, o único filho que me sobrou, que é o filho da promessa, que o Senhor prometeu, 25 anos esperando, né? Com 100 anos eu tinha, Sara com 90, estéril, Deus, o Senhor fez um milagre. Peraí, meu Deus, não tô entendendo essa ideia sua não, né? Eu tenho um plano melhor, vamos mudar a conversa. Mas não, Abraão, ele creu em Deus, ele confiou, né? E de madrugada, então, creio que ele não falou com Sara, lógico. Ele pega o menino, chama o menino, pega 2 empregados dele, né? E pega a lenha, pega fogo, pega o cutelo, né? Que é a faca, o punhal, e ele sai em caminhada, né? Por 3 dias de caminhada pelo deserto, né? Eu acredito que ele, quando montava as barracas, né, para dormir, as tendas, é engraçado que a tenda, eles viviam em tendas, né? O Abraão vivia em tendas. Só que quem criou esse tipo de moradia, quem inventou as tendas, não foi os semitas, né? Não foi Abraão, foram os descendentes de Caim, né? Que matou Abel lá atrás. Foram os descendentes dele que criaram, que inventaram as tendas, né? Foi Jabal, né? Jabal que inventou as tendas, né? Tá lá no capítulo 4 de Gênesis. Foi Jabal quem inventou, quem criou as tendas. E mais à frente, Abraão, os semitas, né? Os hebreus viviam em tendas também. Então ele olhava para o seu filho ali, acho que seu filho, claro, Isaac, muito feliz, né? Uma grande viagem com o papai, acho que é a maior das suas viagens. Ele muito alegre, muito contente com seu pai. Estou viajando com o papai, que legal. E Abraão olhava para ele assim e falava, vou ter que matar meu filho, eu vou ter que sacrificá-lo. Ele remoeu aquilo, né, pelo caminho todo, ele ficou em silêncio, quieto. E outra, por esse caminho, esses 3 dias de caminhada, Deus não falou nada para Abraão, nada. Mas quando chega ao 3º dia, ele olha, ele vê o monte. E ele fala para os seus empregados, fiquem aqui com os jumentos, com os animais. Eu vou ali com o meu filho, nós adoraremos a Deus e retornaremos de novo. Em Hebreus, Paulo escrevendo em Hebreus, diz que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho, dar a ele vida novamente. E eu creio também. Então, ele pega a lenha, põe nas costas de Isaac, e ele sobe um morro, um monte. Aí Isaac fala, meu pai, eis-me aqui, meu filho. Nós temos a lenha aqui, o fogo, o cutelo, que é o punhal. E onde está o carneirinho? Você esqueceu o carneirinho lá em casa? Eu acho que Abraão ali naquela hora o coração dele sangrou. Aí Abraão fala, Deus proverá para si um cordeiro, meu filho, né? Chegando lá no monte, ele pega a lenha, ele põe pedras, prepara um altar, que era feito de pedras, né? Um altar de sacrifício a Deus. E ele pega a lenha das costas de Isaac, ele põe lá, ele amarra Isaac, diz a Bíblia. Mas peraí, Abraão tinha mais de 100 anos. Isaac era um garoto. Você ficaria? Então a Bíblia não conta, né? Mas pelo Espírito Santo a gente pode entender. O que aconteceu ali? Abraão deve ter falado, meu filho, vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar. É o seguinte, Deus apareceu para mim. Lá em Ur dos Caldeus, na Babilônia, na terra dos meus pais. E ele pediu que eu saísse do meio dos meus parentes, que eu viesse para Canaã. Meu filho, eu andei mais de 2.000 quilômetros
pelo deserto, muito difícil, muitas dificuldades. Eu deixei Ló para trás, eu deixei tudo. Deus prometeu que me daria uma grande descendência. Ele me fez uma promessa, meu filho. A sua mãe, ela era estéril. Eu deixei meu outro filho Ismael para trás também. A sua mãe com 90 anos e eu com 100 anos de idade. Deus visitou a gente e nasceu você, meu filho. Você é o filho da promessa. E através de você, Deus vai fazer uma grande nação para adorá-lo. Deus é maravilhoso, Deus é bom. E eu obedeço a Deus desde quando Ele falou comigo. Então eu creio que Deus vai ressuscitar você, meu filho. Ele mandou eu sacrificar você nesse altar. E eu creio que Isaac falou, eis-me aqui, meu pai. Eu acredito. O chamado de Deus para Abraão era fazer com que a sua descendência colocasse a sua fé em Deus, o grande Criador de todas as coisas, que está lá em Gênesis capítulo 1. Esse é o Deus, Criador do céu, da terra e de tudo, né? Então, Ele vai ressuscitar você, meu filho, eu creio. E o filho fala amém. Eis-me aqui, meu pai. Só assim, né? Só assim para... E Abraão, ele cumpriu o que Deus, o propósito de Deus, fazer com que a sua descendência depositasse a sua fé em Deus. Todos nós hoje, diz a Bíblia, os filhos de Abraão é aqueles que têm fé em Deus, né? E olha, quanta gente, né? Quanta gente, né? Então, ele amarra Isaac, põe em cima do altar do sacrifício. Ele pega o cutelo e levanta para sacrificar o seu filho. Mas aí o anjo, não é um anjo, o anjo, o anjo de Deus fala, Abraão, Abraão, não estenda as tuas mãos contra o garoto, contra o menino, pois me provaste que me ama e que me teme, que me obedece, Abraão. Não machuque o menino, Abraão, não machuque o menino, vou te abençoar grandemente, Abraão. Então Abraão olha assim para o lado, né? E ele vê ali um carneirinho preso pelos chifres em meio dos arbustos. E ele pega e sacrifica ali aquele animalzinho para Deus. E é poupado a vida de Isaac. Olha que maravilha, olha a fé de Abraão, né? É muito bom, um grande ensino para todos nós, graças a Deus. Olha que eu trazer mais esse essa mensagem é muito linda, mas isso tudo mostra o que aconteceu na cruz do Calvário. Pai e Filho, Deus, lá no princípio, com seu Filho, Jesus Cristo, ele fala para o seu filho, meu filho, você vai morar entre os homens e você será morto numa cruz para que eles sejam perdoados das suas maldades, de seus pecados. Você vai lá viver entre eles. Você vai ser morto numa cruz, no monte lá no Calvário. E ao terceiro dia, meu filho, eu vou ressuscitar você. E Cristo deu-se a si mesmo. Ele fala, eis-me aqui, meu Pai. Cristo morreu na cruz. No seu lugar, no meu lugar. Lá, Abraão caminha até o monte do sacrifício junto com seu filho, em silêncio, né?
E lá Jesus, né, junto ao Pai caminha. Ele foi cuspido, ele foi chicoteado, ele foi traído, ele sofreu, ele aguentou tudo calado, para que hoje eu e você tivéssemos o perdão. Ele substituiu o meu e o teu lugar naquela cruz, por causa de nossos pecados, de nossas maldades, da gente abandonar a vontade de Deus, né? Muitos em idolatria, muito em maldade, matando, roubando, fazendo cada coisa feia. Esse mundo está perdido. E Deus manda o seu próprio Filho. E ele se prontifica, ele abre mão de toda a sua glória, de tudo aquilo que ele vivia no céu, aquela maravilha, para vir até aqui, morrer no meu e no teu lugar. Ele deu a si mesmo. Lá Abraão e Isaac. Houve um substituto para Isaac. Na cruz não houve. Jesus deu a sua vida.